Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou comentar aqui algo com vocês que o pessoal me pergunta muito. Fabiano, hoje nas igrejas a gente se vê muitos pastores, a gente se vê muitas pessoas falando que segue Cristo, seus mandamentos, trabalham para a luz, né? Serve a Deus. Essa é a palavra mais usada, eu sou um servidor a Deus. Mas as pessoas perguntam, como que você vê isso? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Vamos lá, pessoal. Para ser um arauto, para ser um servidor, para trabalhar para a luz, não acontece da noite para o dia. Não acontece apenas estralando os dedos. Assim como Cristo, ele recebeu o chamado divino, o chamado espiritual, na sua infância, por volta dos seus 4 anos de idade, 5, 6, 7, 8, 10. E aos 12 anos, ele aceitou esse chamado. Assim como, eu diria que na nossa época, mais próximo à nossa época, Gold Sai Baba. Gold Sai Baba, aos 14 anos, chegou para os seus pais e fez o seguinte anúncio, que a partir daquela data, ele iria trabalhar para a luz, que ele iria falar em nome do Senhor. Então, você para pensar, como que um jovem ou uma criança de 12, 14 anos consegue já fazer e chegar para os seus pais e falar, consegue decidir isso, determinar esse caminho aos 14 anos, tá? Que cabeça ela tem? Basicamente, nos dias de hoje, nenhuma, mas quando se ouve o chamado da luz, é diferente. Quando ouve Deus, quando Deus chama uma criança, quando Deus escolhe alguém, ele começa dos 4 anos de idade. E você que tem filho ou que tem filha nessa idade, é muito simples de perceber. É muito perceptível. Por quê? É aquela criança cuidadora, é aquela criança protetora, aquela criança que protege o seu irmão ou a sua irmã. É aquela criança obediente, que tudo que você pede, ela faz. É aquela criança que quando você está falando sobre Deus, ela para e fica quieta, só ouvindo. Ela não questiona porque ela sabe quem ele é. Então assim, pessoal, trabalhar para a luz, ser um servidor, servir a Deus, ao todo, ao Criador, isso, pessoal, são chamados, tá? São chamados, como eu falei, igual Cristo. Recentemente possível, nós tivemos Madre Teresa, nós tivemos Gandhi, Goldsmith e entre outros. Eu acho que diria também até o próprio Allan Kardec, tá? Não li muito sobre ele ainda, mas possivelmente que sim. Essas coisas, pessoal, acontecem desse jeito, dessa forma, tá? Então, assim, hoje é comum qualquer um falar isso, qualquer um que está dentro de uma igreja falar isso, tá? Mas eu digo a vocês, tá? Essa pessoa, ela não está literalmente servindo a Deus. Ela serve a uma instituição, a uma organização, com o objetivo de trazer mais pessoas, ou seja, fiéis, para ostentá-la. Não é dessa forma que Deus tem propósito em todos nós. Se você está aqui, é porque ele tem um propósito, tá? E você precisa conversar com Deus, você precisa pedir descimento a Deus para que ele te guie, para que ele te mostre o caminho. E quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, as coisas acontecem simplesmente estralando os dedos. Tudo é possível, não existe dificuldade, não existe porta fechada, não existe barreira, não existe montanha. Por quê? Porque você está sendo guiado pelos propósitos. Os propósitos que Deus tem com você. Quando Cristo criou os templos de orações, ele queria reunir as pessoas para que fossem falado as bondades de Deus. Mas, desde aquela época, viram como comércio e é o que é hoje. Tá bom? Então, assim, o que eu tenho a dizer é isto. O meu ponto de vista é isso. Vários professores não vai dizer o contrário. Vários estudiosos também não vai dizer o contrário. E, pessoal, é o que é. Agora, uma coisa agravante que eu falo para vocês, que eu falo para todos vocês, hoje nós temos na palma da nossa mão um aparelho chamado de celular. Um aparelho que quando eu quero comunicar com a minha mãe eu ligo, quando eu quero comunicar com um amigo eu ligo ou mando mensagem.
Agora eu te falo, quando você quer comunicar com Deus, o que você faz? Se você usa a sua mente, o seu cérebro para falar com Deus, que é aquela pessoa que está ali orando, ai Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não sei o quê. Pessoal, esquece, tá? Não é assim que o universo funciona, tá? O nosso cérebro, ele não tem força, ele cocria, ele cria, ele molda as coisas, mas o verdadeiro poder está dentro de você. Cristo falava isso e falou bastante. O seu eu interior é o seu coração. Se você quer falar com Deus, fale com o coração, tá? Não use a sua boca, não use o seu cérebro, tá? Para você gritar, falar, pensar, ou o que for. Use o seu coração, tá? É o meio de comunicação que você tem com a luz, tá? Nos dias de hoje, as pessoas agem dessa forma, tá? Para falar com Deus em orações, por quê? Porque as igrejas veio e interviu. A igreja veio e fez essa intervenção. Eles colocam na mente de vocês que se vocês querem falar com Deus, é somente através delas, né? Das religiões. Mas não são bem assim, ok? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido o mais claro possível. Em palestra eu consigo arrastar um pouquinho mais, eu consigo puxar um pouquinho mais, tá? Aqui eu simplesmente dou aquela maquiada na questão, ok? Obrigado e até um próximo vídeo.